Bom, então eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, Rosa Romo, filha de Jesus, é licenciada em Ciências Físicas, também tem um bacharelado em Teologia, professora e tutora em vários centros da congregação ao longo da sua trajetória. Também foi responsável da pastoral nos colégios de São Sebastião e Pamplona. Era ação evangelizadora também na Espanha, a pastoral. Diretora dos colégios de São José de Tolosa, Imaculada de Bilbao, titular do Colégio Filha de Jesus de Pamplona. Foi membro também das equipes provinciais de pastoral e educação. Também foi presidente de Escolas Católicas de Biscaia, e membro da junta diretiva também da escola Skype. Atualmente é diretora do Colégio Maria Virgem de Madrid, na Espanha, e é presidente do patronato da Fundação Educativa Jesuitinas. Rosa, muito obrigada, bem-vinda. Estamos abertas para receber o que você viu sobre nossa maneira de educar, que tem a ver com esse chamado que recebemos de Francisco, da Igreja, e o Pacto Educativo Global. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todas e a todos. Muito obrigada, Teresa, pela tua apresentação. Quero aproveitar para saudar a todas, Conselho Geral, Filho de Jesus. Não consigo ver a cada uma de vocês, porque as imagens são pequenas, mas enfim, todos os educadores da escola que educam de acordo com a nossa maneira de educar, nossa maneira própria de educar. Bom, estou agradecida por esse convite, porque para mim foi uma possibilidade de aprofundar nesse tema. O Pacto Global de Educação foi iluminador e, à vez, uma confirmação sobre o valor e a riqueza que tem este documento nosso, que é a nossa maneira própria maneira de educar. O conteúdo da minha reflexão está inspirado no instrumento Labores, do Pacto Global de Educação, MMPE, e múltiplas publicações feitas pela UISC, Escolas Católicas, e site próprio do Pacto Educativo. Necessariamente, devido à atualidade da abordagem geral do Pacto Educativo Global, só me foi possível refletir sobre o pacto, iluminá-lo, encaminhá-lo para pontos específicos da nossa maneira própria de educar, e não o contrário, como talvez me tivesse sido solicitados. Então, na primeira parte, tentarei colocar tudo isso no contexto da emergência educativa. Na segunda parte, no mundo, a visão da nossa maneira de educar, e também abordaremos os desafios do mundo de hoje na educação. Terceira parte, vamos ver os compromissos do pacto e os vamos iluminar com fragmentos da nossa maneira de educar, nosso modo de educar, nossa própria reflexão e, enfim, em grupos, poderemos partilhar sobre isso. Então, vamos começar esse caminho. Então, eu pensei em três perguntas quando estava preparando isso. Por que falamos numa emergência educativa? Como isso se conecta com a nossa maneira de educar? E se a emergência educacional requer um pacto educativo global? Essas foram as três perguntas que iluminaram o começo da minha reflexão. Papa Bento XVI, em junho de 2007,
expressando sua preocupação com a crescente dificuldade na transmissão de valores nas escolas, falou de uma emergência educacional. Ele enfatizava, assim, que a educação não pode ser reduzida à mera transmissão de conhecimentos úteis e habilidades práticas, negligenciando necessidades humanas como as emocionais e éticas. A emergência educacional é uma proposta humanizadora que garante a transmissão de valores e crenças. Por ocasião do cinquentenário do Concílio Vaticano II, e em particular do documento Conciliar Gravissimum Educationis, realizou-se um congresso mundial em Roma com o tema Educar hoje e amanhã, uma paixão que se renova. Isso teve lugar em 2015. Houve uma sucessão de encontros, reuniões, documentos, em todas elas têm um chamado comum, a humanização. Desta forma, o Papa Francisco acolhe este chamado e devolve-o a toda a igreja, especialmente às instituições e pessoas comprometidas com a educação. E nos diz que o primeiro propósito da educação é gerar humanidade entre todos e para todos. Embora o documento, nosso modo próprio de educar seja de um período anterior, 1994, a todo esse movimento promovido pelos papas Bento XVI e Francisco, podemos encontrar um ponto, umas referências a este chamado. Se diz: estar presente no mundo da educação, atendendo ao desenvolvimento integral da pessoa em todos os seus aspectos. Então, eu não perguntava, isso não é humanizador? E também diz, fazer suas as metas e prioridades da igreja e, com certeza, a educação, nas palavras de Bento XVI, é uma emergência. Nessa trajetória de renovação da missão educativa da Igreja, temos a iniciativa do Papa Francisco para um Pacto Educativo Global, lançada em 12 de setembro de 2019, como ontem Graciela nos lembrava, que apela à reativação do compromisso com as gerações mais jovens, renovando a paixão por uma educação mais humanista e convidando-nos a promover o sonho de um humanismo solidário. Mais uma vez, em 15 de outubro de 2020, meio à crise sanitária, o Papa Francisco renovou sua proposta de um pacto educacional global, convidando todos os homens e mulheres da cultura, da ciência, do esporte, da mídia, tornar-se promotores dos valores do cuidado, da paz, da justiça, da bondade, da beleza, do acolhimento ao próximo, da fraternidade. Esse objetivo da humanização é também alcançado, colocado a pessoa no centro, a pessoa com todo o seu valor e dignidade. Então, se vamos ao nosso modo próprio de educar, no capítulo que fala sobre os aspectos de nossa educativa, se diz que colocamos a pessoa no centro e propomos valores que são consequência da nossa própria forma de conceber a educação, ao falar da pessoa que educamos. Então, educar para a fraternidade, que é bondade, cordialidade, abertura, sinceridade, capacidade de escuta, liberdade, tolerância, compreensão. Educar para a justiça, que é compromisso por um mundo melhor, solidariedade com os mais fracos, senso crítico diante das injustiças que ocorrem na grande família humana e no uso dos bens da terra. Educar para a paz, que é renunciar à violência, à mentira, ao ódio, construir um mundo mais harmonioso
onde todos tenham lugar, onde as diferenças sejam um tesouro e não algo a ser combatido e aniquilado. E, por último, fala-se na educação para o diálogo fé-cultura, que nos pede uma contribuição corajosa e respeitosa, sempre aberta à verdade, à justiça, ao amor solidário e a uma atitude de diálogo com todos aqueles que, inclusive sem crer em Jesus Cristo, são abertos à transcendência. Mas por que um pacto? Hoje, mais do que nunca, é preciso unir esforços para uma ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contradições e reconstruir o tecido das relações humanas para um mundo mais fraterno. O mundo contemporâneo está em contínua transformação e passa por múltiplas crises. Estamos vivendo uma mudança de época, uma metamorfose, que não é somente cultural, mas também antropológica, que gera novas linguagens e descarta, às vezes sem discernimento, os paradigmas que a história nos deu até agora. É preciso uma aliança entre os habitantes da Terra, a casa comum a qual devemos cuidar e respeito, um pacto que traga paz, justiça e acolhimento entre todos os povos da família humana, bem como o diálogo entre as religiões. Para alcançar esses objetivos globais, o caminho comum da aldeia da educação deve levar a passos importantes. Em primeiro lugar, primeiro passo, ter a coragem de colocar a pessoa no centro. Isso requer a assinatura de um pacto que estimule processos educacionais formais e informais, que não podem ignorar o fato de que tudo no mundo está intimamente conectado e que é necessário encontrar, a partir de uma antropologia saudável, outras formas de entender a economia, a política, o crescimento e o progresso. Outro passo é a coragem de investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Assim, teremos pessoas abertas, responsáveis, disponíveis para encontrar tempo de escuta, diálogo e reflexão, capazes de construir um tecido de relações com as famílias, entre gerações e com as diversas expressões da sociedade civil, para que se possa compor um novo humanismo. Por fim, outro passo, um último talvez, é a coragem de formar pessoas disponíveis que se coloquem ao serviço da comunidade. O serviço é um pilar da cultura do encontro. Também ontem foi dito, serviço significa trabalhar ao lado dos mais necessitados, estabelecer com eles, sobretudo, relações humanas de proximidades, laços de solidariedade. No serviço, experimentamos que há mais alegria em dar do que em receber. Nessa perspectiva, todas as instituições devem questionar-se sobre a finalidade e os métodos com que realizam sua missão educativa. Trata-se de promover juntos e promover, por meio de um pacto educativo comum, aquelas dinâmicas que dão sentido à história e a transformam de forma positiva, buscar soluções juntos, iniciar processos de transformação sem medo e olhar para o futuro com esperança. Nós somos convidados a ser protagonistas desta aliança, assumindo o compromisso pessoal de nossas comunidades educativas para cultivar juntos o sonho de um humanismo solidário que responda às esperanças do homem e ao
sonho de Deus, como vocês podem entender. E estamos falando aqui de algo que é muito maior, muito mais profundo do que simplesmente desempenhar atividades, mesmo que essas possam fazer parte da nossa reflexão e compromisso com o pacto educativo. Então, agora eu vou propor uns 2 minutos para respondermos pessoalmente a duas perguntas que nos ajudarão a compreender melhor as chaves, em relação a estes momentos iniciais. As perguntas são: tenho consciência de que, como educador, estou contribuindo para enfrentar uma emergência educacional em nosso mundo? No meu dia a dia, onde coloco minha força? Na transmissão do conhecimento ou na humanização, humanizar, ou seja, colocar a pessoa inteira no centro. Então, 2 minutos de reflexão, pensar o que sentimos. Bueno, pues vamos al segundo paso. Bom, Decíamos que íbamos a hablar passamos para o segundo passo. A gente disse que ia falar no de que nuestra mundo. experiencia está llena de Nossa experiência está oportunidades y cheia de retos oportunidades e que dan sentido a lo que hacemos metas que dão cada día. significado ao que fazemos A cada nuestra dia, vocación de educadores. nossa vocação de educadores. Pero educar hoy es Mas difícil. educar hoje é Por eso el difícil, Papa por Benedicto isso Papa Bento XVI XVI hablaba de emergencia educativa. falou de uma emergência Y educativa. esto se confirma en algunos Isso se fracasos confirma em en alguns los que a veces fracassos em que, terminan às haciendo que vezes, nuestros esfuerzos nossos por esforços formar personas acabam sólidas, para formar pessoas capaces de sólidas, colaborar capazes con de los demás colaborar com os y dar outros sentido a la vida. e dar sentido à vida. ¿Cuál es el contexto en el que tiene Então, qual é o lugar hoy contexto em el que acto educativo, o ato educativo sea se cual dá sea el hoje, lugar seja qual en el for o que nos contexto em que nós encontremos? encontramos? Pues sobre el mundo, Bom, nos sobre o dice nuestro mundo, modo propio de educar. nosso modo próprio de Número educar 11 nos en diz, concreto. número 11, Este mundo se ve que afectado por el este pecado, mundo é atormentado la pelo pecado, falsedad, engano, la falsidade, injusticia, las injustiça, divisiones entre los hombres, divisões entre os la homens, explotación incontrolada y la exploração agresión ambiental. descontrolada e agressão ambiental. Es la realidad en que É a Cristo se realidade na qual encarna. Cristo se Ayer nos encarna. hablaban Ontem conectando la dinámica de la falamos encarnación con la escuela justamente na educativa. encarnação de Es la Jesus com a ação realidad en la que educativa. Cristo se É a encarna realidade para na qual Cristo se convertirla encarna para un lugar de libertá-la, um contraste con lugar de los valores contraste del com os reino y, valores por do tanto, reino e, un portanto, lugar de um lugar de compromiso con compromisso esos com mismos esses valores. mesmos valores. Sigue el número 12 diciendo, Número a 12 través de nuestra continua labor dizendo: educativa, através do aspiramos nosso a trabalho cooperar educativo, con Dios aspiramos a y cooperar colaborar con na Dios en su acción formação de creadora cooperação y com Deus na contribuir a sua mejorar las relaciones ação criadora e ser contribuir humano para melhorar as hombre. relações homem-natureza. Pretendemos igualmente ayudar
Pretendemos também ajudá-los a viver coerentemente sua fé, testemunhando os valores evangélicos numa sociedade pluralista, para comprometer sua vida segundo a sua vocação em situações e estruturas transformadoras de pecado, para contribuir para a construção de um mundo mais unido e fraterno, em conformidade com o projeto salvífico do Pai. Bom, em resumo, isso é aquilo que a gente poderia dizer sobre sobre o que diz nosso modo próprio de educar sobre o mundo. No número 73 diz: ao dar importância ao conhecimento, à valorização do universo da família humana, amplia-se a base para um sentimento de admiração e contemplação, gratuidade e louvor, e se estimula e orienta para um compromisso mais maduro e eficaz. Procuramos promover uma atitude de reverência para com toda a criação e para com todas as coisas que, sendo obra do homem, servem positivamente à vida humana. Também nos fala de como essa atitude deve ser traduzida em a defesa da vida ameaçada, cuidado com o meio ambiente, conservação da natureza, responsabilidade na utilização das coisas colocadas no serviço comum e abertura à intercomunicação global. Bom, isso que nos descreve nosso próprio modo de educar sobre a realidade do mundo e a resposta que nós queremos dar a este mundo ao, ao ver outros pontos do documento. Vemos que se faz referência ao processo que devemos seguir na educação orientada ao desenvolvimento da personalidade em todas as suas dimensões, personalidade, perdão, na qual o aluno adquire uma educação integral, etc., etc. Então, agora vamos ver a visão que o Pacto Educativo Global fez em seu instrumento Labores. Então, tem 5 características que caracterizam o contexto de hoje: a fratura das relações humanas, digitalização, a ausência de perguntas, fragmentação da identidade, crise ambiental e relacional. A gente poderia acrescentar algumas a mais, mas essas características já nos dão uma visão bastante sintética sobre o que está acontecendo hoje. Então, vamos começar pela fratura das relações. As relações intergeracionais se romperam. Por isso é urgente restabelecer um diálogo real com os jovens. Temos uma tendência a fecharmos nós mesmos, proteger direitos adquiridos, conceber um mundo indiferente, os idosos, mudar pouco espaço às gerações mais novas. Assim, entramos na cultura do descarte, sem esquecer que temos, numa parte da população mundial, um problema sério de envelhecimento. Vivemos uma espécie de egomania que nos faz ficar até mais querido. Falamos também de uma fractura entre gerações, entre povos e culturas, entre populações ricas e pobres, entre homens e mulheres. Bom, aqui a educação tem o desafio de enfrentar essas fraturas, abandonando a idolatria do eu e de nos devolver, né, a nossa primeira vocação, relacionar-se e estar com os outros, não contra os outros, porque a pessoa é um ser em relação.
Segunda característica do nosso mundo é a digitalização. A sociedade mais globalizada nos torna mais próximos, mas isso não significa que a gente seja mais irmãos. Uma manifestação da globalização é a tecnologização, que tem sido um forte impacto também no campo pedagógico. No mundo digital, há enormes desafios para a educação. As redes sociais estão alterando as relações entre os seres humanos e a formação da identidade pessoal, afetando algumas capacidades humanas, incluindo a memória. Já a gente não precisa lembrar porque tudo está ao nosso alcance, criatividade, porque a gente já pode conhecer tudo, saber tudo, concentração, porque a gente recebe mensagens continuamente de todos os lugares e, sobretudo, está tendo um impacto na interioridade. A rede de redes oferece grandes oportunidades, mas também contribui para a globalização da indiferença, porque às vezes nos torna insensíveis perante o sofrimento humano. Ah, Hoje a gente recebe tanta informação e é necessário, mais do que nunca, o discernimento e a ética que nos ajude a viver a complexidade do momento presente e a humanizar. Outro desafio, outra característica do nosso mundo é a ausência de perguntas. Vivemos tempos de desintegração psicológica. Em alguns contextos, é preocupante, o tema da saúde mental, em particular depois da pandemia. Os estímulos rápidos e múltiplos distraem a atenção das crianças e dos jovens, e isso dificulta o aprendizado a viver em silêncio. Para os adultos também é difícil, porque não há espaço para formular dentro de cada um desejos e medos, buscas, aspirações. Devemos concentrar-nos hoje na educação da interioridade, aquele espaço onde surgem as grandes perguntas e questões, onde podem ser tomadas decisões e onde emergem os desejos mais profundos do ser humano, que estão alojados em seu coração, para poder, a partir de aí, buscar a nossa própria vocação e a busca do transcendente. Desde o ponto de vista do crente, trata-se de despertar nos jovens o desejo de conhecer e amar a Deus, e de gerar também uma preocupação, inquietude estimulante sobre o sentido das coisas e da própria vida. Quarta característica, a fragmentação da identidade. Hoje destaca-se a dificuldade de ter uma visão unificada do eu. Uma identidade pessoal sem os outros é vazia. Não tem memória histórica nem perspectiva de futuro. É preciso recompor os laços rompidos entre o passado e a esperança do futuro, conhecer nossas raízes, mas também estar aberto ao novo. A educação enfrenta o que hoje chamamos de rapidez, que aprisiona a existência no ápice da velocidade tecnológica digital, mudando continuamente os pontos de referência que temos. Nesse contexto, a própria identidade perde consistência e a estrutura psicológica se desintegra diante de uma mutação incessante que contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. Por último, no nosso contexto, se dá também a crise ambiental e relacional. Toda mudança precisa de um caminho educativo que envolva todos. Então, é necessário construir uma aldeia educativa
onde se compartilhe, na diversidade, o compromisso de gerar uma rede de relações humanas e abertas. Um provérbio africano diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Por isso, devemos construir essa aldeia como condição para educar. Ser comunidade educativa, o terreno deve ser limpo de discriminação com a introdução da fraternidade. Em tal aldeia, é mais fácil encontrar a convergência global para uma educação que seja portadora de uma aliança entre todos os componentes dela, entre ah, também alguns componentes da pessoa, entre o estudo da vida, suas relações, professores, alunos, famílias, sociedade civil com suas expressões de vários tipos, ser humano e natureza devem ser pensados em interdependência. Os ambientes humanos e naturais são degradados juntos, não seremos capazes de enfrentar a crise ambiental sem atender e abordar as causas que têm a ver com a degradação da pessoa e com a degradação social. Se a interioridade não for cuidada, a exterioridade também será quebrada. A Laudato Si dizia: negligência no esforço de cultivar e manter um relacionamento adequado com os outros, que me obriga a cuidar deles, destrói meu relacionamento comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Por isso, precisamos de uma ecologia integral. Não haverá nova relação com a natureza sem um novo ser humano. E, de novo, os convido agora a fazer uma pequena pausa e escrever, se vocês quiserem, a resposta a essas duas perguntas. Você vê uma conexão entre a descrição do mundo que se faz, nosso modo próprio de educar, e no instrumento Labores do Pacto Educativo Global? Há algum aspecto que ressoou em você. E no meu contexto, qual é a característica mais saliente? Aqui estão todas as características, as 5 características que aparecem no instrumento Labores do Pacto Educativo Global. Então, somente uns momentos para poderem pensar nessas duas perguntas e dar nossas respostas.
Bueno, pues vamos a retomar ahora el tercer punto o Vamos la agora retomar o terceiro ponto, a terceira parte, onde a gente vai iluminar os 7 compromissos a partir de uma breve reflexão e também a partir do nosso modo próprio de educar. Por isso, na parte final, eu vou convidar vocês a descobrirem os valores que, que estão por trás de tudo isso que podemos fazer. Sempre pensando que aprofundar no pacto educativo global e colocá-lo em prática em cada um de nossos colégios não necessariamente deve supor realizar mais atividades, mais ações. Pelo contrário, uma das chaves que pode ser útil é que tem muitas coisas que já fazemos que podem ter esse foco e tem coisas talvez que fazemos que deveríamos deixar de fazer. A etapa 2 da União nos convidava justamente a isso. Então, vamos ver cada etapa. O Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco nos propôs, quer fomentar um compromisso coletivo para garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Também busca a sustentabilidade, a paz e a justiça. Esta abordagem enfatiza a importância de renovar os métodos e expressões para comunicar a mensagem cristã de forma mais eficaz no contexto educacional contemporâneo. Vamos percorrer os compromissos do Pacto Educativo Global e estabelecer algumas conexões com o nosso documento. Aqui temos os 7 compromissos propostos pelo Papa Francisco. Eu acho que todo mundo conhece. Se a gente ver o primeiro fala de colocar a pessoa no centro. E a descrição deste compromisso diz que contra a cultura do descarte, colocar a pessoa, todo o processo educativo no centro, para trazer à tona a sua especificidade, sua capacidade de ser e de estar em relação com os outros. Número 10 de nosso modo próprio de educar. Quando falamos dos objetivos de nossa ação educativa, se diz colaborar no desenvolvimento da pessoa inteira, desde um ponto de vista cristão, através de um processo de personalização, em que se faça uma síntese de sua dupla dimensão individual e social, e se favoreça seu crescimento em todos os aspectos. E eu propor os meios, também diz, o meio é a educação cristã integral. Entendemos, por isso, um processo que visa o desenvolvimento da personalidade em todas as suas dimensões, no qual cada aluno adquire, através da assimilação crítica e sistemática da cultura, em harmonia com a fé, uma visão cristã do mundo e da vida que o capacite para se envolver com a história de seu tempo. Então, esse compromisso ressalta a necessidade de fundamentar toda a ação educativa numa visão antropológica sólida, saudável e precisa da pessoa. Qualquer transformação requer um processo educativo que possibilite reconstruir a rede de relações, amadurecer uma nova solidariedade universal
e dar vida a uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. Por isso, é crucial estabelecer um novo humanismo para o qual é necessário transcender as metamorfoses culturais e antropológicas da sociedade atual, que mencionei antes. Isso possibilita dar consistência à identidade de cada pessoa, cuidando de todas as suas dimensões, consolidando sua estrutura psicológica, evitando assim que se fragmentem, se desintegrem diante de mudanças muito rápidas. Segundo compromisso, nos fala sobre escutar a voz das crianças, adolescentes e jovens, novas gerações, enfim, para construirmos juntos um futuro de justiça e paz, uma vida digna de cada pessoa. E se ressalta o fato de que o educando é também um membro ativo da comunidade educativa ou de outras estruturas equivalentes, através de canais de representação estabelecidos e assim coopera e participa na reflexão e nas decisões do todo. Não só reconhecemos o papel do educando como agente educador de si mesmo, ou seja, protagonista de seu processo de aprendizagem e crescimento pessoal, mas também sabemos que ele é o centro de toda a comunidade educativa e que, ao redor dele, se constroem os primeiros fundamentais objetivos de nosso trabalho. E, além disso, queremos contar com ele neste processo de educação. Este compromisso evidencia a importância de adotar uma abordagem educativa e de escuta, diálogo atento e respeituoso com as novas gerações, e sugerem-se três verbos chaves: ouvir, transmitir, construir juntos. É fundamental começar sempre ouvindo cada indivíduo, acolhendo suas preocupações, necessidades, feridas e potencialidades, descobrindo seus talentos, sonhos e ideais. Antes de instruir, é essencial educar, ou seja, trazer à luz, destacar e preparar o terreno fértil para semear o conhecimento. Este processo envolve a transmissão e compartilhamento de valores, modo de vida, e conhecimento transmitido em um segundo momento, permitindo compreender e valorizar esses mesmos princípios. Além disso, esse processo assemelha-se a uma construção conjunta, onde se enfatiza o valor da relação e da comunidade na qual ela cresce de maneira colaborativa. Terceiro compromisso, promover a mulher, favorecer a participação plena das meninas e mulheres jovens na educação. Este compromisso está totalmente conectado com as origens da congregação, com os desejos da Madre Cândida, mas também hoje continua no nosso, no nosso número 78, que diz: em seu trabalho educativo, Madre Cândida encorajou os alunos não apenas ao progresso na piedade e na virtude, mas também no conhecimento, para que se tornassem pessoas capacitadas para o serviço. Insistiu de maneira especial na preparação das mulheres para exercerem a função que em seu tempo lhes correspondia. Hoje, quando cresce o reconhecimento da sua dignidade, das suas possibilidades, sublinhamos a importância de uma educação que a capacite para contribuir para a sociedade, para a igreja, sua riqueza como pessoa e como mulher, para que elas sejam acolhidas e valorizadas. É crucial, então, abordar a situação
a situação de meninas que enfrentam a marginalização na educação na sociedade em geral. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa diz: a organização da sociedade em todo o mundo ainda está longe de refletir claramente que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e os mesmos direitos que os homens. Afirma-se algo com as palavras, mas as decisões e a realidade gritam outra mensagem. É inegável que as mulheres que sofrem exclusão, abuso e violência estão em dupla desvantagem, com menos oportunidades de fazer valer seus direitos. Quarto compromisso, responsabilizar a família, hum, ver na família o primeiro sujeito indispensável, sujeito educador. No número 157 do nosso próprio modo de educar, se diz: os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos. O ambiente familiar, os princípios que eles transmitem, os comportamentos que eles manifestam, constituem o alicerce em qualquer processo de desenvolvimento pessoal. No entanto, com toda a importância que a educação familiar implica, ela não é suficiente. E os pais, juntamente com a responsabilidade, têm o direito de escolher outros meios educacionais de acordo com suas necessidades, convicções e desejos. A nossa ação educativa é uma resposta colaborativa, somos colaboradores, colaboramos com a família. Um serviço que lhes oferecemos para contribuir ao crescimento pessoal de seus filhos. Isso significa que nós devemos contar com sua participação nos projetos e atividades. Essa é uma riqueza e um benefício, pois, do seu ponto de vista, fornecem dados e experiências que só eles possuem e podem oferecer. Propósito-chave na escola é fortalecer o papel da família como agente educacional essencial e primordial. E nos esforçamos muito por isso. Considerada a comunidade básica da sociedade, a família deve desempenhar seu papel na promoção de relações que contribuam para a formação integral da pessoa. Papel que deve ser apoiado por todos os outros atores educacionais. A Gravíssimo Educaciones afirma que os pais são os primeiros e principais educadores dos filhos e que quando falta é difícil substituir essa função educativa e é, portanto, a primeira escola de virtudes sociais de que todas as sociedades necessitam. Sobretudo na família cristã, é necessário que as crianças aprendam desde cedo, os primeiros anos, a conhecer a fé recebida no batismo e nela sentem a primeira experiência de uma sociedade humana saudável e da igreja. Compromisso número 5. Se abrir para acolher, acolhida, abrindo seus mais vulneráveis e marginalizados. Os primeiros números de nosso modo próprio de educar diz: nosso serviço educativo pode ser prestado em qualquer ponto geográfico, qualquer pessoa ou grupo humano, sem distinções ou razões de raça, cultura, sexo, idade, religião, etc, etc. Neste ponto, não aparece nenhuma restrição, nenhum lugar social ou cultural é preferível. Posição de não discriminação, abertura a todos é o quadro necessário para poder escolher em cada caso aqueles que têm menos oportunidades de avançar no seu próprio crescimento, seja por falta de educadores ou por outras circunstâncias que impeçam sua salvação, perfeição como pessoas. Critério fundamental para fazer essa escolha é sempre atender aqueles que apresentam
apresentam uma necessidade maior ou mais urgente no campo da educação. Aqui temos o número 14 e 15 de nosso modo próprio de educar. No mundo globalizado, persistem desigualdades em diversas áreas, como o âmbito social, econômico, cultural. Com todos os cidadãos que obtêm meios adequados para o seu desenvolvimento pessoal e familiar, mas tem muitos não cidadãos ou meio cidadãos, ou residentes urbanos ou excluídos, Evangelicarum 74. Uma sociedade justa é aquela que acolhe aqueles que são vulneráveis e se preocupa por incluir a todos como cidadãos plenos. Portanto, o pacto educativo deve priorizar a inclusão estimular a sensibilidade aos setores marginalizados e curar as feridas profundas, culturais e sociais. Compromisso número 6, renovar a economia e a política. Estudar novas formas de compreender a economia, a política, o desenvolvimento e o progresso, o serviço do homem e de toda a família humana, na perspectiva de uma ecologia integral. No número 72 de nosso modo próprio de educar, diz que nossas escolas têm como objetivo ajudar os alunos para que vivam coerentemente a sua fé, testemunhando os valores evangélicos numa sociedade pluralista, para que empenhem a sua vida segundo a sua vocação em transformar essas estruturas de pecado, para contribuir para a construção de um mundo mais solidário, fraterno, em conformidade com o projeto salvífico do Pai. E eu falar sobre os critérios para orientar a escolha de locais, pessoas que podemos ajudar com o nosso serviço educacional, a escola propõe estes critérios, escolher essas obras ou atividades onde se espera obter maiores frutos, sentimentos de gratidão, por este sentimento, prestar sempre o nosso serviço, sempre que possível, e nas mesmas condições, as pessoas e grupos de pessoas que lhe ofereçam ou estão a oferecer uma ajuda especial. Dá prioridade àquelas pessoas que podem ser a causa da extensão do bem a muitas outras. Isso que eu resumo em número 20, 21 e 22. A economia, a política, o crescimento e o progresso são aspectos que fazem parte da nossa forma de vida, a cultura do povo, e deve aspirar a formar homens e mulheres capazes de ser protagonistas do bem comum. Para isso, é fundamental difundir uma cultura do encontro, na qual sempre se busca em pontos de contato, se constroem pontos e se projeta algo que inclua a todos. Isso implica educar a capacidade de conhecer o direito dos outros, de serem eles mesmos e de serem diferentes. Dentro deste estilo de vida de valores, deve estar presente e ativo um pacto social, graças ao qual todos os participantes de uma sociedade são dispostos a dar algo pelo bem comum. Por isso, a educação deve ajudar a viver o valor do respeito, ensinar o amor capaz de assumir todas as diferenças, prioridade de todo ser humano e dignidade de cada ser humano sobre qual quiser que sejam suas ideias, sentimentos e práticas. Número 221 da Fratelli Tutti. Último objetivo, cuidar da casa comum. Salvaguardar e cultivar nossa casa comum, protegendo seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e apostando em energias renováveis e respeituosas com o meio ambiente. Número 74 de nosso modo próprio de educar, se diz: procuramos promover uma atitude de reverência para com toda a criação, para com todas as coisas que, sendo obra do homem, servem positivamente à vida humana. Eles falam da defesa da vida humana,
cuidado com o meio ambiente, responsabilidade na utilização das coisas colocadas ao bem comum, abertura à intercomunicação global e sobre isso podemos hum, pensar que este último objetivo estabelecido por Papa Francisco está focado nos mesmos objetivos na encíclica Laudato Si, que ressaltam a crise global atual, que não é simplesmente ambiental, econômica, financeira, política ou social. É uma crise sem adjetivos, que nasce do aspecto mais profundo do ser humano e se reflete em todas as áreas da sua vida, as suas relações com os outros, sociedade, com os recursos, com o meio ambiente. Apresenta-se como uma crise existencial que questiona a posição e a percepção que o ser humano tem de si mesmo e no mundo. A solução está na colaboração de todos, pois qualquer mudança requer um processo educacional para cultivar uma nova solidariedade global e uma sociedade mais compassiva e acolhedora.